favor. Bom, então eu tenho a alegria de abrir essa segunda mesa e vou fazer a mediação também. Queria agradecer ao professor Fernando pelo convite para mediar o evento, agradecer ao professor Berto pela confiança também, a Isadora, que compartilhou comigo a organização do evento, e agradecer o espaço, a presença do professor Roberto e a presença de vocês. A minha apresentação, ela se intitula Uma Fenomenologia da Falta, entre aspas, uma pergunta, né? O método fenomenológico é a questão do nada. Duas explicações introdutórias. A motivação do tema da minha apresentação, ela veio do evento que a gente organizou na USP, em abril, ou maio, agora não me lembro, acho que foi em abril. Em abril, em que a gente discutiu, o professor Berli comentou sobre o nada, o Roberto fez uma apresentação um pouco na linha da feita hoje sobre o tédio, e ali, enfim, eu estava mediando, mas uma série de questões me surgiram que eu guardei para mim e deixei para elaborar numa outra oportunidade, e eu elaborei aqui. E também, claro, dos estudos de fenomenologia e do estudo do texto, que é a metafísica, que eu fiz quando eu estive com a Irene em Portugal, né, a Irene Borges Duarte. E aí só uma outra explicação, um colega, acho que do grupo de estudos heideggerianos, me escreveu que ele se interessou pelo tema, e eu fui ver na mensagem dele, na assinatura, que ele era psicólogo. E essa coisa, uma ideia de uma fenomenologia da falta, porque ele disse que ficou super interessado. E aí eu pensei, putz, será que ele entendeu falta no sentido psicológico, existencial, pura e simplesmente? Né? E não é disso que eu estou falando, né? Eu quero me referir à falta aqui num sentido para caracterizar digamos, o objeto temático da filosofia do Heidegger. E essa expressão, fenomenologia da falta, eu encontrei originalmente num texto da Irene, eu acho que está naquele Cuidado e Afetividade, no livro, mas eu não localizei a paginação em que ela usa essa expressão, por isso só prestando contas aqui. Né? E aí, de partida, convém recordar que essa conferência, que é metafísica, tem um contexto muito particular. Né? Ela é uma aula inaugural que Heidegger deu na Universidade de Freiburg em 24 de junho de 1929, quando ele assume a cadeira de Husserl, que então se aposentava. Né? E ao assumir a cadeira, o Heidegger precisa manifestar ali, de alguma forma, uma continuidade em relação a uma recepção da herança fenomenológica. Né? E aí, essa herança ela tem um duplo sentido. Primeiro, como continuidade, em que ele anuncia que vai levar adiante a investigação fenomenológica empreendida pelo seu antecessor, e segundo, como um distanciamento, porque dar continuidade a algo implica sempre fazer essa continuidade de uma maneira própria. Esse último sentido, eu imagino, talvez seja claro para nós, visto que já no título da conferência o Heidegger vincula fenomenologia e metafísica, o que por si só já ofenderia o Husserl, como realmente aconteceu, e dá início a uma desavença entre mestre e discípulo, mas que haja uma continuidade, para nós que também somos um pouco familiarizados com a fenomenologia husserliana, não é algo imediato. Né? Apesar da crítica de Husserl ao antropologismo ou psicologismo, em que incorre a investigação de Heidegger centrada na existência, no estágio pré-reflexivo anterior à redução fenomenológica que o Heidegger não realizaria, né, segundo a reconstrução da Irene, e apesar da discordância de Heidegger em relação ao desenvolvimento dado por Husserl à fenomenologia como idealismo transcendental, essa discordância a gente localiza além das notas em Ser e Tempo no texto do Meu Caminho na Fenomenologia, os dois autores concordam com uma caracterização da fenomenologia. Ela não constitui uma corrente nem um ponto de vista perfilado, mas sim o conceito de um método, visando não um objeto temático da filosofia, mas o como do seu proceder. Uma referência aqui à explicação do von Hermann. E aí foi no parágrafo metodológico de Ser e Tempo, como vocês sabem, no parágrafo 7, que o Heidegger afirmou não ser a fenomenologia uma corrente, nem um ponto de vista, e muito menos uma quididade, né, a tradução que a gente dá para o Vaz, uma quididade da pesquisa filosófica, mas um modo de tratamento, Behandlungsart, um conceito de método, Methodenbegriff, e o como, o wie, da investigação filosófica. Da perspectiva formal, a fenomenologia significa fazer ver, a partir dele mesmo, o que se mostra tal como ele, por si mesmo, se mostra. É a tradução, né, do Fausto Castilho, essa definição formal do Heidegger da fenomenologia. Essa definição ela já exprime, de alguma forma,
como Heidegger mesmo reconhece, a máxima russeliana, as coisas mesmas. Querendo Russell com isso dizer que essa nova orientação do pensamento não se contentaria com simples palavras, conceitos, juízos e teorias, em suma, com construções verbais meramente simbólicas em que só remotamente apontariam para intuições vagas. Tratava-se de rastrear na intuição a origem dos conceitos lógicos, procurando garantir assim, aos conceitos e proposições lógicas, significações fixas e, em linguagem cartesiana, clareza e distinção. Clareza e distinção, esse vocabulário cartesiano o próprio Russell já mobiliza nas investigações lógicas. Né? De outra forma, dever-se reconhecer, eu cito Russell, em toda intuição doadora originária, ele prescreve nas ideias como o princípio dos princípios, uma fonte de legitimação do conhecimento. Tudo que nos é oferecido originariamente na intuição, por assim dizer, em sua afetividade de carne e osso, deve ser simplesmente tomado tal como ele se dá, mas também apenas nos limites dentro dos quais ele se dá. Isso, Russell. A verdade das teorias não é mais do que um resultado da verdade dos dados originários da intuição. A fenomenologia é este estar voltado ao que se dá originariamente, não aquela elaboração teórica tardia. E nisso Heidegger e Russell estão de acordo. Porém, ao explicitar esse conceito formal de fenomenologia como independente de qualquer ponto de vista, Heidegger também quer dizer que sua investigação em ser e tempo, e pode-se presumir aquelas que se seguem a esse tratado, estou pensando aqui já na conferência, não está limitada pela fenomenologia russeliana. Nesse sentido, Heidegger tomaria Russell ao pé da letra. Se a fenomenologia é independente de qualquer ponto de vista, de qualquer corrente filosófica, ela também tem de ser independente do tratamento específico que Russell deu ao método fenomenológico e do âmbito específico que ele determinou como objeto temático da pesquisa fenomenológica. Compreende-se, então, o duplo sentido da herança fenomenológica como continuidade e distanciamento. E Heidegger, nessa leitura literal do princípio da fenomenologia, toma a fenomenologia como o campo de possibilidades e não o efetivamente real que podemos averiguar em cada pesquisa fenomenológica. Essa oposição entre as possibilidades e o efetivamente real que o próprio Russell faz, aliás. Da desformalização do conceito formal de fenomenologia decorrem as diferenças entre mestre e discípulo. E é no diálogo com o seu mestre que não apenas ser tempo, como eu queria indicar, é desenvolvido, mas também a aula inaugural de 1929. Como me falta tempo aqui para demonstrar a continuidade entre as teses que nós vemos em Ser e Tempo e as teses de que é metafísica, eu empresto a interpretação do Richardson, o pastor que escreveu aquela obra no Monumental, Heidegger Through Phenomenology to Thought, em que ele também nos oferece aquela carta, uma correspondência com Heidegger sobre o Heidegger 1, Heidegger 2. E aí no comentário à aula inaugural, o Richardson afirma que, em certo sentido, não há aí nenhuma doutrina nova em relação ao pensamento elaborado em Ser e Tempo, mas o que nós identificamos em que é metafísica é antes uma outra perspectiva para pensar o que Heidegger já havia investigado anteriormente. Permaneceria, portanto, inalterada essa concepção do método fenomenológico que acabamos de aludir. Só que é inegável que a conferência também tem um tom xistoso em relação à atividade científica que nós identificamos ali na determinação do objeto de investigação. Né? O professor Velli sempre observa isso de forma muito produtiva, o caráter irônico, né, dessas menções à comunidade científica que provavelmente estava ali presente. Né? Mas além dessa ironia e da antecipação da tese de que a ciência é parte da figura essencial da época moderna, que posteriormente o Heidegger desenvolve, que o Velli já mobiliza para interpretar o ensaio, também tem uma referência dupla a Russell na caracterização da atividade científica já nessas passagens. Por um lado, a proximidade em relação ao modo de proceder da fenomenologia, a proximidade entre a ciência e a fenomenologia. E por outro lado, a diferença entre a orientação natural do pensamento científico e a orientação da pesquisa fenomenológica, que leva à estruturação de uma pergunta pelo nada. Quanto ao primeiro aspecto, o Russell e o próprio Heidegger reconhecem, ao explicitar o conceito de fenomenologia como o conceito de um método, que a máxima fenomenológica de orientar-se por aquilo que se dá e tal como se dá, expressa também o princípio de todo conhecimento científico, que toma a experiência dos entes como fundamento do conhecimento seguro. Por isso, pode-se atribuir à atividade científica um sentido ainda que vulgar de fenomenologia. Ela é, graças ao emprego de um método que a diferencia
da maneira natural do senso comum de conhecer, um modo de fazer ver o ente tal como ele se mostra. Quanto a isso, Russell nos diz nas ideias 1 mesmo, logo após apresentar o princípio dos princípios, cito: nesse sentido, o cientista natural tem toda razão em seguir o princípio de que para toda afirmação referente a fatos da natureza deve-se perguntar pelas experiências que a fundam. Fim de citação. E o Heidegger também, na conferência já de 1929, afirma: a ciência se distingue do fazer e do não fazer humanos, que são prévios e externos à atividade científica, pelo fato de, a seu próprio modo, de maneira expressa e única, dar à coisa mesma a primeira e a última palavra. Na proximidade à coisa do perguntar, determinar e fundar, se realiza uma particularmente estrita subordinação aos entes mesmos, na qual cabe a estes revelar. Fim de citação. Eu estou citando aqui uma excelente tradução que eu tive acesso recentemente, que é do professor Fernando, ao texto do que é metafísica, e aí faço aqui os meus agradecimentos por compartilhar o texto. Bom, se a investigação científica, que procura ver o que não se mostra no acesso cotidiano pré-científico, se orienta pela máxima geral de aprender aquilo que pretende conhecer pela via do pôr à mostra e da identificação, pode-se caracterizá-la, quanto ao seu método, ao menos, como fenomenologia, porquanto ela se vale do modo fenomenológico de conhecer, de orientar-se pela coisa mesma em seu aparecer. Com isso, porém, não se explicita ainda o que é próprio ao método fenomenológico da filosofia. E segundo a caracterização de Heidegger, que nos leva a essa determinação do que é próprio à fenomenologia filosófica, a ciência é um comportamento relativo sempre ao ente, ao qual dá a primeira e a última palavra, tanto nas ciências naturais quanto nas ciências do espírito, apesar da diferença entre elas. A filosofia, contudo, é definida pelo seu entendimento humano, a que corresponde tanto o senso comum quanto a atividade científica, como um mundo às avessas, de acordo com a citação de Hegel que Heidegger faz logo no início. O que isso quer dizer? O Russell já havia apontado para essa diferença entre as ciências e a filosofia fenomenológica em suas investigações lógicas, ao apresentar a origem das dificuldades do método fenomenológico em seu caráter antinatural, na sua postura contrária aos hábitos mais arraigados da maneira habitual de pensar, e que, nas ideias 1, será vinculada à atitude natural, na qual se movem as investigações das ciências positivas. Eu vou fazer uma relativamente longa citação, mas ela vale a pena, e em que o Russell explica as dificuldades do método fenomenológico. A fonte de todas as dificuldades reside na direção contranatural da intuição e do pensamento que é exigida na análise fenomenológica. Em vez de nos entregarmos à consumação dos atos edificados de diversas maneiras uns sobre os outros, e de com isso, por assim dizer, pôr-nos ingenuinamente como ser os objetos visados no sentido desses atos, de determiná-los ou de supô-los hipoteticamente, e de por sobre isso pôr as consequências e coisas semelhantes, devemos antes refletir, ou seja, tornar objeto este próprio ato e o seu teor de sentido imanente. Enquanto os objetos são instados, pensados, teoricamente examinados e com isso postos como efetividades numa qualquer modalidade de ser, não devemos dirigir nosso interesse teórico para esses objetos, não os devemos pôr como efetividades, tal como eles aparecem ou valem na intenção de cada ato, mas em contraposição precisamente àqueles atos que até agora não eram de todo objetivos. Devem tornar-se os objetos da captação e da posição teorética. Em novos atos de intuição e de pensamento, devemos nós considerá-los, analisá-los segundo a sua essência, descrevê-los, fazer deles objeto de um pensamento empírico ou ideador. Isto é, todavia, uma direção de pensamento contrária aos hábitos mais inveterados, continuadamente reforçados desde o início do nosso desenvolvimento psíquico. É nessa linha da distinção russeliana entre atitude natural e atitude fenomenológica que devemos tomar a citação que Heidegger mobiliza no início da sua conferência. Embora seja incorreto dizer que Heidegger concorda ou subscreve a sua interpretação da fenomenologia, a linha reflexiva da abordagem de Russell que acabamos de ler. Interessa tão somente a referência à distinção entre a filosofia e as maneiras extracientíficas e científicas de conhecer. A menção a Hegel, eu cito aqui essa passagem na tradução do professor. Segundo Hegel, a filosofia é considerada, do ponto de vista do senso comum ou do seu entendimento humano, um mundo às avessas.
Essa menção anuncia que todas as elaborações subsequentes do ensaio se articulam a partir do ponto de vista do senso comum, do som entendimento humano, e por isso veremos construções que revertem, que torcem e viram ao avesso a maneira comum, natural e científica de pensar. Diferentemente de Ser e Tempo, que estabelecia a tarefa da colocação de uma pergunta pelo sentido do ser dentro, digamos, da atividade filosófica, nessa conferência o ponto de partida é exterior a ela. Por isso, o Richardson considerou não haver propriamente uma diferença doutrinal, digamos assim, entre o tratado e a aula inaugural, mas uma diferença de perspectiva, em que se procura dizer o mesmo a partir de um outro lugar. A primeira reversão que nós observamos na eleição, não sem ironia, como o Verde já observa, de objeto temático para investigação, se dá exatamente na caracterização do âmbito de atuação da ciência e no âmbito de atuação da filosofia. Se assim, e aqui eu vou fazer uma referência que quem lê o texto claramente pega, né, a passagem onde eu estou restando. Né? Se a ciência cabe uma referência ao mundo que diz respeito ao próprio ente e mais nada. Se toda atitude científica extrai seu direcionamento do próprio ente e de mais nada. E se a irrupção da discussão, da pesquisa científica acontece junto ao ente mesmo e nada mais, e mais nada. Ou seja, se cabe à ciência a investigação de tudo que é ente e nada mais, sobra a filosofia o que é diferente do ente, o não ente, isto é, propriamente, nada. Mas ao assim operar, ao recusar o nada e tomá-lo como aquilo que não se dá, a ciência admite-o como absolutamente outro do ente, em relação ao qual determina o seu campo de atuação. Tudo o que extrapola o domínio de circunscrição do que é ente é nada, e sobre nada não se faz ciência. Mas o que se passa com nada é a questão do Heidegger. Será que esse negativo, não ente, que é excluído pela ciência, só aparece em sua positividade, ao fazer ver da fenomenologia? Assim como a ciência é estranha para o senso comum, acessando aquilo que extrapola o campo de experiência imediata, chegando às escalas microscópicas, bem como astronômicas, cósmicas, não seria dada a metafísica ou a filosofia como um mundo às avessas investigar isso que é estranho à ciência? Ou será que o nada também não seria um indício de uma limitação da fenomenologia? E aqui limitação eu estou usando em duplo sentido, né? Pode ser uma limitação à fenomenologia russeliana, que não poderia considerar a questão do nada, de tratar de uma experiência ser um correlato intencional, e também pode ser uma limitação para a fenomenologia da existência fática do Heidegger, para a qual o ser, na configuração da efetividade atual, não se poderia manifestar senão como nada. E essa é a linha que me parece que depois a questão se desenha a partir dos anos 30, né, em que não se trata mais de discutir vias de manifestação do ser, mas discutir se a configuração histórica do ser permite que ele apareça. Bom, dissemos anteriormente que a fenomenologia, em sentido formal, não nomeia nenhum ponto de vista ou corrente, não designando, portanto, nenhum objeto temático específico. Aqui eu cito Heidegger, né? A palavra fenomenologia somente informa o como do mostrar e o modo de tratar aquilo de que se deve tratar nessa ciência de fenômenos. Fim de citação. Daí que se possa chamar de fenomenologia todo mostrar o ente tal como ele se mostra em si mesmo, como fizemos com a ciência. Mas não haveria aí, na desformalização do conceito de fenomenologia de Heidegger, que devesse ser necessariamente tema próprio do fazer ver da fenomenologia? Certamente. Porém, como veremos na citação a seguir, o que cabe ao fazer ver da fenomenologia não parece ter um caráter positivo, como na determinação científica do ente. Eu cito: é manifesto que esse tema de uma mostração expressa se trata do que, precisamente, não se mostra de pronto. Aqui ele está dizendo do que a fenomenologia tem que mostrar, né? E, no mais das vezes, né? Do que permanece oculto no que se mostra de pronto, no mais das vezes. Mas que é, ao mesmo tempo, algo que pertence essencialmente ao que se mostra de pronto e, no mais das vezes, ao ponto de até constituir o seu sentido de fundamento. Fim de citação. Aqui, claro, trata-se do ser doente, que permanece encoberto, ou volta a se encobrir, ou só se mostra dissimuladamente, suas opções com Heidegger. E não este ou aquele ente como aborda a ciência.
A fenomenologia é exigida aí onde o fenômeno não se dá de pronto. E é por isso que, diz Heidegger, tomada em seu conteúdo de coisa, a fenomenologia é a ciência do ser doente, ontologia. O objeto temático da fenomenologia não se encontra no ente e junto do ente, mas constitui o sentido e o fundamento dele. A quididade da fenomenologia, o seu o que, o was, é fundante em relação tanto ao fazer ver extracientífico quanto ao fazer ver científico, que se ocupam do ente. Isso quer dizer, como esclarece von Hermann, eu cito, que ser é, em relação ao ente, aquilo que faz o ente ser um ente e mostrar-se como ente. Enquanto tal é, porém, simultaneamente, isso em virtude do que, de antemão, já sempre em cada caso, Heidegger diz, compreendemos o ente quando nos relacionamos com ele no plano extracientífico e da investigação científica. Fim de citação. Cabe à filosofia, então, investigar o que não se dá às ciências positivas. Se o que se dá para as ciências é o ente, o que sobra para a filosofia é, na perspectiva delas, das ciências, nada. Heidegger leva a sério essa resposta e procura realizar a inversão da determinação científica do objeto da filosofia como nada para a determinação filosófica, que nós vemos em Ser e Tempo, desse objeto como ser. Reparemos, porém, que mesmo na determinação filosófica que constatamos em Ser e Tempo, a mais positiva caracterização do ser que obtivemos é a de sentido e fundamento, do ente que se mostra. Pois de pronto, e não mais das vezes, ser doente é o que não se mostra, o que está oculto e dissimulado. Daí a minha questão da apresentação, uma fenomenologia da falta. Como considerar então a questão do nada nesse contexto de herança fenomenológica? E aqui a estrutura do texto parece corresponder a isso que eu estou dizendo. Né? Aparentemente a fenomenologia russeliana, reflexiva e na caracterização do Heidegger intelectualista, né, parece sugerir duas alternativas para o problema. Ou dispomos de uma intuição que preencheria esse conceito de nada, o que de antemão somos forçados a assumir como impossível, porque se houvesse uma intuição, então não se trata de nada. Ou bem, o conceito de nada é fruto de uma abstração ideadora a partir de uma outra vivência. Essa última parece ser a alternativa que Heidegger explora inicialmente ao definir, a partir da definição vulgar do nada. Eu cito, o nada é a completa negação da totalidade dos entes. O que significa que um conceito de nada, fim de citação, o que significa que o conceito de nada deriva da negação, um ato mental, da totalidade dos entes, um correlato intencional. A questão, porém, é se entes finitos podem ter uma intuição da totalidade dos entes, o que, de maneira absoluta, é impossível, porque nós não podemos aprender, aqui é a face, a totalidade do ente. Mas, essa é o pulo do Heidegger em relação à Husserl, né? Apesar de nós não podemos ter acesso cognoscitivo a uma totalidade, nós já nos encontramos sempre em meio à totalidade do ente. Né? E nesse encontrar também é uma passagem para o tema da afetividade, porque ele está falando sobre Finden, né? Sich befinden, que vai depois levar ao tema da Befindlichkeit, da afetividade, do encontrar-se afetivo. O Heidegger diz: há uma distinção fundamental entre o aprender o todo dos entes em si e o encontrar-se em meio aos entes em sua totalidade. Aquele é impossível por princípio. Este acontece constantemente em nossa existência, nosso Dasein. Né? Fim de citação. Há, portanto, aqui uma diferença entre o aprender intelectual e o encontrar-se, o sich befinden, de caráter afetivo. Não captamos conceitualmente a totalidade, mas ela se manifesta, como o professor já reconstruiu, o professor Roberto, no tédio profundo. Aliás, não me recordo se houve essa discussão, né, da questão de que no tédio profundo a totalidade dos entes desaba sobre nós, né, pesa sobre nós. E aí é que o Heidegger, enfim, para pular essa reconstrução, já estou próximo do meu tempo, o Heidegger nessa descrição do tédio, ele nos dá, por uma outra via, obedecendo de alguma forma, que, não sendo tão injusto com a caracterização russeliana, né, tem aquela tese russeliana da testabilidade do ser, digamos assim, né, acho que se há um ser, há uma via de acessá-lo. O Heidegger obedece de certa forma a isso, mas a via dele não é representativa, intelectual, cognoscitiva, né, é uma via afetiva. De alguma forma, aqui nós encontramos um correlato, mas não é pela via intelectual, esse é o ponto. Né?
Então nós preenchemos aquela noção inabarcável de totalidade com um acontecimento fundamental do nosso ser aí, do nosso Dasein, no encontrar-se entediado. Né? Agora, nós poderemos captar o conceito de nada, negando a noção derivada de totalidade do ente que obtivemos no autêntico encontrar-se em meio à totalidade dos entes. Mas não estaríamos, assim, diante do nada de maneira suficientemente originária, como nos situamos diante da totalidade no tédio. É uma outra tonalidade afetiva que deve nos colocar, ou que deve nos dispor ao sobrevir do nada. E essa disposição é a angústia, né? Eu acho que alguém mencionou sobre a questão da angústia. Enfim, na descrição da angústia, que eu vou supor como conhecido, o professor, vocês podem acessar a apresentação do professor que há essa discussão. O que se manifesta ali é um nada, e é curioso porque, nesse caso, se o nada se manifesta, nós estamos falando de uma vivência sem um correlato intencional, que não era possível em Husserl, né? E está aí uma diferença, justamente, entre Husserl e Heidegger, justamente ao superar a referência intencional a um objeto, lançando a afetividade assim na estrutura porosa entre aquele que de tal maneira se encontra e o mundo que assim se abre, né? Um estágio prévio a toda a determinidade de sujeito e objeto. Como a Irene explica no livro dela, Cuidado e Afetividade, né? Em Husserl, o sentimento é interpretado em dois sentidos, né? Ora como mera sensação, em que não há intencionalidade, mas o anúncio de algo, a exemplo da dor, e ora como ato ligado a outro ato cujo conteúdo, sim, marcaria uma referência ao objeto intencional. Em Husserl, conclui a Irene, o sentimento não escapa ao pensar representativo, marcado pela referência intencional ao objeto. Apesar da inegável contribuição de Husserl, é claro, para superar o pensar representativo moderno que vemos consumado somente no seu discípulo. Né? O Heidegger é claro quanto ao caráter não objetual e não ôntico do que se abre com a angústia. Eu cito: o nada não é nem um objeto, nem qualquer tipo de ente. O nada não aparece por si mesmo, nem ao lado do ente, ao qual se pretende, por assim dizer. Ao qual se prende, por assim dizer, desculpa. O nada é o que possibilita a manifestabilidade do ente enquanto tal para o ser aí humano. O nada não oferece o contraconceito, Gegenbegriff, do ente, mas antes pertence originariamente à essência mesma. O nadificar do nada acontece no ser do ente. Fim de citação. Nisso que a Irene chama de um claro desafio ao cunho da fenomenologia husserliana, né? O Heidegger apresenta o solo para a ontologia, cujo modo de proceder tem de ser, lembramos do seu tempo, né, fenomenológico. Digamos, a filosofia se realiza como ontologia, mas seu modo de proceder é fenomenológico. Como um fazer ver, a fenomenologia tem de se orientar por aquilo que exige a sua mostração. A totalidade do que há, os entes e o ser nada, que aqui o Heidegger depois cita Hegel novamente e faz uma correlação entre ser e nada, né? Como o sentido, o fundamento de tudo que aparece, mas que se recusa a se deixar captar conceitualmente, somente manifestam-se o ser e o nada, no encontrar-se afetivo. O conceito, entendido já não só no sentido das meras palavras que a fenomenologia de Husserl criticou, mas também como a postura reflexiva que Husserl adotou, não basta para mostrar aquilo que há a dizer. Ela não corresponde ainda, numa expressão de Heidegger, ainda lá no meu caminho à fenomenologia, à exigência daquilo que há que se pensar. A nos lançar diante do nada e seu nadificar, seu fazer nada, ou desfazer-se nada, ou ainda, no sentido um pouco mais existencial, uma leitura mais existencial do que a metafísica, né? Como uma sensibilidade do existente à própria finitude, como a Irene lê, no desistir do nada, passamos a nos mover num plano anterior não só à determinidade sujeito-objeto, como também à lógica e ao esforço conceitual, teorético, reflexivo, cognoscitivo, etc. É o nada que revela o ente como seu absolutamente outro, e graças a essa diferença faz com que o ente possa surgir no seu aspecto, que possa ser ente, não nada. Em suma, o nada é a condição de possibilidade do ente, e a angústia é a abertura para o nada no qual o ente e o próprio Dasein estão suspensos. Em função dessa abertura, dessa imersão no nada, o homem pode existir e não apenas ser. Lembremos lá das frases do Heidegger, né? A pedra é, a árvore é, mas só o homem existe. Né?
E exatamente essa nadidade, como o professor Roberto falou, que está no fundo da existência, nesse fundo sem fundo da existência do Dasein. É em função dela que o Dasein se constitui como o aí do ser, o seu ponto de emergência. O nada ser é a condição de todo comportamento relativo aos entes. Por isso, Heidegger diz que sem o caráter originário manifesto do nada não haveria nenhuma liberdade, né? Porque ele pensa a liberdade não como uma propriedade subjetiva, mas no sentido que define posteriormente sobre a essência da verdade, como deixar ser, sein lassen, o ente ele mesmo. Derivadas do nada, do nadificar do nada, as possibilidades de conduta do homem não poderiam mesmo servir como meio de aprender o nada. As operações do entendimento, de negar e afirmar, chegam tarde demais nas questões que Heidegger evoca. O não e a negação, por exemplo, a Feanaia, por ele possibilitada, pelo não, que inicialmente sugerimos como via de apreensão do nada, são modos do comportamento nadificador. Aqui uma outra reversão do Heidegger, como eu estava dizendo, do mundo às avessas. São modos do comportamento que se funda de antemão no nadificar do nada. Ora, se cabia a fenomenologia desde o tratamento formal de Husserl, a que Heidegger adere, o orientar-se em direção às coisas mesmas, num modo de fazer ver, que contraria os hábitos mais arraigados do pensamento, podemos considerar o perguntar pelo nada o mais satisfatório dos empregos do método fenomenológico. Na aula inaugural, Heidegger amplia o campo da atuação da fenomenologia, habilitando-a a descrever experiências para as quais falta um correlato intencional, sem com isso cair no mero jogo de palavras, correspondendo antes ao que se dá para o pensar na abertura afetiva. E aí, uma pequena troça aqui para finalizar, uma fenomenologia da falta? Talvez. Obrigado, é isso. Bom, eu passo a palavra para o professor Berger, que está na sequência. Obrigado, professor. Muito obrigado, Ivana, pela apresentação. Também queria expressar minha satisfação de estar aqui, fazendo eco ao que falou o Fernando na abertura. É muito interessante estarmos aqui nessa jornada, né? Temos essa interlocução, né, em Heidegger, em São Paulo. A satisfação de estar aqui com os colegas, né? E vou então fazer aqui uma apresentação, né, que também prazer em rever o Luiz, colega hegeliano, né? Vou fazer então uma palestra, né, baseada em meu livro Arte e Existência em Heidegger, em parte, digamos assim, que eu publiquei em 2023, né? É uma interpretação principalmente do ensaio de Heidegger, A Origem da Obra de Arte, né? Onde eu procuro situar o Heidegger no âmbito de uma tradição estética, né? Num diálogo com Hegel, com pensamentos contemporâneos, Walter Benjamin, e assim por diante, né? Mas, sobretudo, é uma análise de Heidegger, do caminho do pensamento, passando pela origem da obra de arte, né? Que eu analiso em seu percurso, né? E o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com o capítulo 6 e 7, que trata da produção artística e da produção técnica, e também da subjetividade como fundamento da técnica moderna, né? Então, só para resumir, trata-se de tentar colocar aqui o problema que está por trás do meu livro e que eu procurei enfrentar, né? Por isso o título Begriffserklärung, coloquei esse título em alemão, né? No sentido de que eu acho que Heidegger necessita de ser abordado a partir de uma explicação conceitual, né? Os conceitos que aparecem na filosofia de Heidegger. E a sequência do título é essa: ciência e técnica, arte e poesia, que eu acho que são duplas que comparecem em diferentes textos de Heidegger, e é o problema que eu procurei enfrentar, né? Heidegger tem uma crítica à ciência e, por conseguinte, à técnica, procura fundamentar isso em muitos textos, né? E, ao mesmo tempo, tem uma reflexão, uma meditação sobre esse outro campo que eu chamo aqui arte e poesia.
E é isso que eu vou tentar explicar um pouco, tentar mais situar a questão do que explorá-la em mínimos detalhes, uma vez que eu vou passar por vários textos de Heidegger, né? Eu gostaria de lidar com essa contraposição, né? Que não é apenas uma contraposição em Heidegger, a meu ver, mas é do pensamento contemporâneo em geral, né? Do meio artístico, do meio estético, né? Existe toda uma questão de como, por exemplo, o artista lida com objetos técnicos, objetos que a ciência produz de certo modo, né? Se ele deve abandonar esse mundo técnico como sendo algo danoso para a produção artística, ou se a produção artística deve incorporar esse diálogo com o mundo técnico e o mundo científico. Esse é, no fundo, o problema, que eu acho que vai além de Heidegger, e eu acho que Heidegger é útil para a gente pensar isso. E, de modo algum, eu vejo em Heidegger, a crítica que ele faz à técnica e à ciência não significa que devemos abandonar isso, né? No sentido de fugir e assim por diante, como muitas vezes se vê Heidegger, né? Quando se fala em poesia e arte em Heidegger, né? Também uma outra observação rápida sobre esse livro, ele complementa o meu mestrado sobre Heidegger e Hölderlin. No mestrado, já feito há muitos anos, né, eu tratei justamente de poesia e um pouco de linguagem, né? Só que eu comecei, depois de passar por Hegel, enfim, estudar filosofia alemã clássica, né? Eu vejo que o problema talvez seja mais da relação entre técnica e arte, e menos a questão da poesia. Porque a arte, o conceito de arte, implica um fazer, operar, né? Uma ação. E tenho para mim que esse é um problema, assim, eu achei que tinha que tratar desse assunto mais do que o assunto da poesia, essa via que o Heidegger tem pela poesia e pela linguagem, de tentar fazer uma crítica à ciência, ao cálculo. Eu acho que Heidegger, na origem da obra de arte, nos apresenta um pensamento que vai pelo caminho da arte. A arte é um problema maior do que o da poesia, na minha visão. Enfim, podemos discutir isso, né? Pois bem, então, eu vou fazer aqui primeiro um percurso pelo problema da ciência e da técnica. O Wanner aqui já levantou algumas questões, né? Eu já tratei isso na palestra que fizemos há 2 meses atrás, né? A partir de que é metafísica, que eu vou retomar aqui de novo, porque está no meu livro, né? Só para situar o problema e colocá-lo de maneira clara na minha visão. É preciso fazer isso com Heidegger, examinar os conceitos, né? Começando com a ciência em ser e tempo, né? Lá, já a grande obra de Heidegger, né? Eu não me consigo recordar muito bem se isso é objeto de reflexão anterior, né? Mas tudo bem, também não vem ao caso. O fato é que em Ser e Tempo, nos primeiros parágrafos, Heidegger apresenta a ideia da ontologia fundamental, né? E tem lá algumas reflexões sobre justamente o que o Roberta falou, ontologias regionais, ou o papel que a ciência, quer dizer, a pergunta heideggeriana é essa, colocando o problema do ser, a partir do ser aí, do Dasein, como é que vamos encaminhar isso? Aí ele vai dizer, não, tem que ser uma ontologia fundamental. E nesse momento ele também se pergunta, mas não poderíamos recorrer à antropologia, à psicologia e não sei o quê? Aí ele fala, não, mas a ciência, ela trabalha a partir de um âmbito já aberto, ou algo assim, né? Um campo já delimitado, que é um fato que está em outros pensadores também, né? Que a ciência tem um objeto, né? O problema é que esse objeto que Heidegger quer tratar em Ser e Tempo não é científico. Dasein não é um assunto científico. Daí também que em que é metafísica ele tem essa afirmação, na palestra, 2 anos depois, né? Tem essa afirmação de que a filosofia não pode ser medida pelo padrão de ciência. Então a gente vê desde o início
filosofia de Heidegger, né? Essa tentativa de caminhar, talvez pela fenomenologia ou hermenêutica, por um caminho, por um percurso, né? Que se afasta das ciências. A fenomenologia e a hermenêutica como campo de abordagem de questões envolvendo o ser humano à margem da ciência, né? Só para colocar esse problema, e com isso já entramos na concepção que está lá na conferência, que é a metafísica, né? Essas três designações que ele dá da ciência, né? A ciência como referência de mundo, postura e irrupção. É como eu traduzo, não sei se o texto agora, sabendo que o Fernando traduziu, também gostaria de ler, aliás, porque eu tenho dificuldades com a tradução dos pensadores, que é a que eu conheci até agora, mas eu traduzo... O meu está em irrupção também, né? Então, Einbruch, por exemplo, irrupção, postura, Haltung, né? Weltbezug. Weltbezug, Haltung und Einbruch. São as três palavras, né? Então, eu expliquei na última palestra isso, quer dizer, a ciência é uma relação que o ser humano tem com o mundo, é uma determinada postura de um ente em relação aos outros. Estou resumindo aqui, para não repetir a outra palestra e tal, que está gravada, aliás. E lá é o detalhe, né? Tem essa ideia de que a ciência é uma referência que o ser humano tem diante do mundo, mas ela é uma referência que parte de um determinado ente e não dos demais, a ideia de que é um ente, o ser humano, que faz ciência dos demais, e não os demais entes fazem ciência do ser humano. Isso é muito importante, porque aí já entra o princípio da subjetividade por trás da ideia da ciência, né? Mas o mais grave, o mais complexo, é a terceira designação, a ideia da irrupção, no sentido de que um ente se arroga o direito de penetrar nos demais entes, de violentar e tal, né? Essa designação do Einbruch, eu diria que está no outro texto, A Época da Imagem de Mundo, como justamente a projeção matemática, né? Que marca a visão moderna de ciência, né? E também nessa ideia do Einbruch, do Einbrechen, que caracteriza o trabalho científico, existe claramente a perspectiva da subjetividade como vontade, aspecto que Heidegger questiona muito junto ao Nietzsche, os textos sobre Nietzsche. Qual é o passo que o Nietzsche dá em relação ao Descartes? Ele é, por isso que é polêmico, né? Os nietzschianos não gostam disso, mas o Heidegger diz que o Nietzsche consoma, ele termina o que Descartes começou. Ou seja, Nietzsche, com o conceito de vontade, vontade da vontade, vontade de poder, de modo algum ele está sendo contrário à subjetividade moderna. Antes ele está radicalizando essa concepção como vontade, o pensamento que se torna vontade. Eu diria que é óbvio que quando Heidegger fala isso, ele está lidando com a noção alemã, da filosofia alemã, do Fichte, por exemplo. O Fichte que faz a passagem da subjetividade teórica para a prática. Então, o que aparece no Nietzsche, de alguma maneira, já está prefigurado no primado do prático, na filosofia alemã clássica, na época de Kant e Hegel, né? Então, isso só para problematizar já o conceito de ciência que está nessa preleção, né? Mas Heidegger tem outros textos, né? Como eu antes falei, não tenho certeza, mas é a partir dali que começa essa reflexão sobre a ciência, que está quase ausente em ser de tempo, a meu ver, minha leitura. Mas isso vai ocupando Heidegger depois, né? Então, por exemplo, ciência e meditação, né? Ele vai dizer que a ciência é uma teoria do real, o real se torna objeto. Esse conceito de objeto é muito forte em Heidegger, nesse texto, Wissenschaft und Besinnung, no sentido de que o mundo se torna algo disponível, né? A objetividade como sendo um correlato da subjetividade cartesiana, né?
Agora, a reflexão mais completa sobre a ciência, a meu ver, está no texto A Época da Imagem de Mundo, Die Zeit des Weltbildes, quando Heidegger examina o conceito de ciência, né, a partir da matemática, explica a matemática, tem lá uma reflexão sobre a matemática, né, que a matemática, que não é óbvio que a matemática passe através de números, né, e que isso é uma caracterização moderna, que os gregos entendiam o matameta, o que é o matemático, como sendo um saber prévio, que não necessariamente tinha que passar pelos números. Então a ciência moderna acaba simplificando um problema que vem dos antigos, né? A mesma coisa Heidegger reflete sobre o hipokeimenon. Eu também falei isso na outra palestra, né? Subjectum e hipokeimenon, né? Hipokeimenon é o que está na base, né? A época moderna afirma que é o sujeito que está na base, né? Interpreta o fundamento que vem dos gregos pelo conceito de subjetividade, né? Enfim, eu estou aqui, vou fazer uns resumos, né? Tem essa reflexão sobre a matemática. A ciência, então, é empresa, experimento, e tudo isso que Heidegger vai lá considerando. Heidegger, nesse texto, descreve, digamos, mais detalhadamente o trabalho científico. E eu não vejo ele fazendo isso em outros lugares, né? Salvo a ignorância minha, né? Inclusive, é muito importante o início desse ensaio, quando ele fala de 5 fenômenos fundamentais que marcam a modernidade, o que traz o assunto para minha área, que é a arte, né? Porque assim como a ciência é um dos elementos fundamentais, a desdivinização também é outro fundamento, a cultura, Heidegger tem uma visão negativa da cultura, no sentido de que o homem passa a ser cultivado. Sim. E também a arte penetra na estética. Esse é um argumento forte na origem da obra de arte, essa transformação do fenômeno artístico que passa para o campo da reflexão. É a mesma ideia que Hegel tem no início da estética, dos cursos de estética. A época moderna é a época da estética, e o Heidegger segue isso. Ele também apresenta essa reflexão no Nietzsche 1, nos 6 momentos fundamentais da história da estética, enfim. Pois bem, então, mas o mais importante aqui, talvez dando um passo além, é a técnica, né? Falei até aqui da ciência, mas o fenômeno que intervém mesmo, esse Einbrechen que a ciência realiza, é técnica. Aí tem esse outro conceito, né? É o cálculo. Quando Heidegger fala no que significa pensar, que a ciência não pensa. Tem essa frase polêmica, né? Que a ciência calcula. Claro, se ela está baseada, a ciência moderna, na matemática, ela vai seguir pelo caminho do cálculo, né? Do cálculo e da projeção também, a projeção de esquemas sobre o mundo, né? E, portanto, ela não pensa. Aí, óbvio, teria que aqui discutir o que é pensar para Heidegger, que não vai dar tempo de fazer isso aqui, mas a ideia do pensar é abordada, por exemplo, junto ao Hölderlin, a ideia do Andenken, pensar como memória, pensar como meditar, né, besinnen. Então, tem todos esses campos, cultivar, né, e assim por diante, escutar, várias denominações que Heidegger compreende serem pensamento e que a ciência não pratica, né? Mas então, dando um passo além, o ponto talvez seja a técnica, né? A técnica como sendo o lugar onde se realiza todo esse campo da Gestalt, né? Moderno, né? da armação, da disposição, seja como se queira traduzir esse termo, tem várias traduções, né? Mas a ideia de que a técnica moderna é uma espécie de armazenamento, de depósito, é uma rede de
de compromissos estabelecidos de produção, no qual, inclusive, o ser humano está colocado, né? E aí a coisa toda do Heidegger, é nesse momento que Heidegger tem uma reflexão no ensaio sobre a técnica, uma reflexão tanto sobre a técnica moderna, como sobre a técnica antiga. E é nesse momento que eu vejo Heidegger tentando estabelecer uma relação, um diálogo entre esse campo que eu agora nem ainda falei, de arte e poesia, e de ciência e técnica, ou seja, o paralelismo, né? A ciência cai na técnica, a arte, no fundo, também é poiesis, né? E aí o ponto central é a diferença entre a técnica moderna e a técnica antiga. A técnica antiga, Heidegger sustenta que ela é pensada pelas 4 causas, sendo que não é a causa eficiente que se sobressai, mas há um compromisso entre as 4 causas, né? Formal, material, final e eficiente. E o problema é que com a subjetividade moderna, uma dessas causas se torna proeminente, que é a causa eficiente. Ou seja, a subjetividade moderna submete pela causa eficiente, pela eficiência, pelo atuar da subjetividade, submete a forma, a matéria e principalmente o fim. O fim, de alguma maneira, desaparece na época moderna. Esse é talvez o grande problema da ciência, em termos heideggerianos. A ciência não pergunta pelo fim, pelo compromisso. Não há compromisso. Se faz as coisas, depois você fala, para que estamos fazendo as coisas, né? Quer dizer, desaparece do horizonte a pergunta pelo sentido, que é tão forte em ser e tempo, né? Então, esse campo ali da diferença entre a técnica antiga e moderna é muito importante, né? Bom, ainda complementando, falei antes do Hippokeimenon, tem toda uma reflexão que o Heidegger faz sobre a subjetividade moderna, que está por trás disso, ou seja, ciência, técnica, subjetividade, de alguma maneira articula isso, né? Aí o conceito de representação, Vorstellung, que Heidegger interpreta o cogito cartesiano como Vorstellung. E esse cogito, como eu antes já falei, ele é coagitatio, ele é coercivo. No fundo, o Nietzsche já está no Descartes. Descartes já preparou o Nietzsche, né? Nietzsche apenas complementou, segundo a leitura do Heidegger, ou seja, o cogito, ele é coercitivo, ele já é impositivo, né? Então, eu vou pular essa parte e vou para o outro lado, que é o da arte e da poesia, né? Bom, aí o livro, A Origem da Obra de Arte, qual é a saída heideggeriana? O ponto é esse. Eu acho que temos que ser claros com Heidegger, né? Heidegger está fazendo uma série de críticas, que eu até aqui apresentei, em diferentes lugares. Tá, e agora? Para onde vamos? Aí tem tem os textos em que ele tenta buscar as coisas. A Origem da Obra de Arte, a meu ver, é um texto forte, porque ali existe uma reflexão sobre a coisa, sobre o instrumento ou utensílio, sobre o que é obra, sobre o que é terra, sobre o que é mundo. Não vou ter tempo aqui de falar a diferença de mundo na Origem da Obra de Arte, a diferença de mundo em ser e tempo, a diferença do instrumento na Origem da Obra de Arte em ser e tempo, lá nos parágrafos 13 até 18 e 19, né? Mas são desdobramentos, né? Outra coisa muito importante é a reflexão heideggeriana sobre a coisa. A coisa na Origem da Obra de Arte, quer dizer, mas o que é uma coisa, né? A coisa coiseia, Heidegger fala, das Dinget. E a ideia é que existe, o mundo tem uma dinâmica própria, né? E assim vai, já estou com o meu tempo? Não, ele está tocando aqui no hospital e eu vou desligar. Mas então, uma reflexão sobre instrumento, sobre coisa, sobre obra, sobre terra, sobre mundo. São campos
Se a ciência é uma postura de mundo, é uma relação, é um Einbruch, uma irrupção, existe esse outro lado de você lidar com as coisas. Elas são, é claro que a gente usa as coisas, elas são instrumentos, mas elas devem ser manejadas como pelo ser de confiança, como diz Heidegger, Verlässlichkeit. Não são coisas que a gente pode ou tem o direito de simplesmente violentar. A mesma questão a natureza, né? A natureza como physis, deixar ela surgir, né? A ideia de mundo também, né? O mundo como algo que se impõe para o ser humano, né? E Heidegger se encaminha para uma reflexão sobre a poesia, na origem da obra de arte, né? Aí aparecem outros conceitos. Presentear, fundar, instituir. Vejam, pessoal, eu não tenho aqui uma fórmula clara sobre tudo isso. Tentei tratar isso em mais de 200, quase 300 páginas, em parte no meu livro, né? O que eu estou tentando fazer aqui nessa palestra é jogar esses conceitos um pouco, colocá-los na mesa, porque eu vejo que há aí uma contraposição, né, entre essa atividade humana, aliás, são atividades humanas. O ponto forte, a meu ver, em Heidegger, é que tanto a ciência e a técnica, quanto a arte e a poesia, são modos de ser humanos. Bom, se você parte desse fato, existe um elo comum por trás disso. Então não há por que demonizar a ciência e a técnica. Não há por que glorificar a arte e poesia. Mas há que tentar trazê-los um para o outro. Que é o que o Heidegger também faz na palestra, que é a metafísica, no fim dela. Ele deixa claro ali que ele não é contra a ciência. Que ele acha que pode ser muito interessante que a ciência, no seu trabalho, leve em conta o nada. Tenha esse espaço aberto na determinação, né? Então, é assim que eu vejo Heidegger, né? Eu vejo também que Heidegger não tem, ele também eu acho que não pretende dar respostas prontas para esse dilema. Eu vejo Heidegger muito mais como alguém que apresenta esse estado de coisas, né? Muitos perguntam, Heidegger não tem uma ética. Não tem. Heidegger não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que Heidegger, justamente os textos do Heidegger, eles têm esse caráter indagador, não propriamente de resolução dos problemas, né? E eu acho que é um problema ainda aberto. Tudo bem que a questão da técnica é de 54, né? Então, tudo bem, já se passaram 70 anos, né? Mais de 70 anos, eu acho que a ciência mudou. A pergunta também que se tem que fazer diante de Heidegger é imaginar como isso se desenvolveu, esse problema de lá para cá. Quer dizer, e em que ponto ele se encontra hoje, nesse mundo ultra técnico, né? Ultra virtual, né? E assim vai, né? Bem, é basicamente isso que eu queria fazer aqui, colocar essas explicações conceituais, como eu pus no meu título. Muito obrigado. Então agora, minha vez, né? Então, queria agradecer mais uma vez a presença dos colegas aqui. Tive a feliz surpresa de encontrar meus colegas de graduação e avisar que depois do apogeu vem a queda, né? Eu vou falar logo depois do professor titular do departamento, eu sou aluna da graduação e eu agradeço ao Banner aí, a Isadora, ao professor Fernando, ao professor Verli. E por que eu vou falar hoje aqui, sendo aluna da graduação, depois de falar a fala do professor titular? Porque esse texto, ele me abriu muitas indagações. Como Heidegger também ele abre indagações, esse texto, Hegel e os Gregos, ele foi motivo de uma conferência
em 26 de julho de 1958, então muito depois do texto do professor Fernando, da Isadora, do Vânia. E ele é uma grande meditação sobre o pensamento. Porque Heidegger ele não vai escolher falar Hegel e os gregos, como falaria Kant e os gregos, ou Leibniz e os gregos. Ele retorna justamente o começo da filosofia e o fim da filosofia. Esse trabalho foi publicado então, em 1960, em comemoração aos 60 anos de Gadamer, num exemplar que se chamou de Gegenwart der Griechen in Neuem Denken. E, de fato, em comemoração a outro pensador que também se reverenciava ali a trajetória de pensamento desde os gregos, enfim. E eu usei a tradução do Emil Stein, que foi baseada na publicação de 1967 do Vittorio Tostano. Essa meditação sobre o começo da filosofia e o fim da filosofia em Hegel, a pauta dela está como Heidegger vê Hegel vem dos gregos. E ali surgem muitas indagações, para Heidegger e para mim também. Então, no princípio do texto, no princípio da indagação, ele retoma a trajetória de Hegel, e Hegel considera que a história da filosofia e a filosofia ela mesma são a mesma coisa. E aí ele vai contrapondo as figuras de consciência. Então ele retoma o que eu demorei um semestre no primeiro ano para aprender com o professor Heidegger, com o professor Weber, e a gente estudou arduamente a fenomenologia do espírito até a gente entender as figuras da consciência. E a dificuldade era tamanha que fizemos um grupo de estudos, está ali o João, que fez parte, meu colega da graduação, e a gente tentou destrinchar isso. Então, Heidegger, muito generosamente, ele ali em 2 páginas, isso deve ter tomado uns 30 minutos da conferência, ele faz o caminho da fenomenologia do espírito de Hegel para a gente. E ele vai contrapor isso depois com os gregos. Então, para rememorar, quem não lembra, ou eu levei um século para aprender, ele, no primeiro momento, a consciência, ela é o em si, é a certeza sensível, né? É a consciência do objeto, ele tem um primeiro contato de que ele vai ser ali imediato ou indeterminado com a relação sujeito-objeto. E Heidegger coloca, olha, Hegel nesse momento, ele coloca que a filosofia, a história da filosofia, esse é o momento grego, né? Essa despertar da consciência. O segundo momento, segunda figura, é o para si, é a percepção. Aí já tem a negação desse primeiro momento, essa imediatez, e essa percepção é que é a tônica, a percepção do outro, é o para si. E ele, nesse momento, Heidegger coloca, Hegel, nesse momento, ele já fala que há um prenúncio desse para si na filosofia grega, mas ele já antecede Fichte, onde a subjetividade teórica passa a ser prática, e antecede o código cartesiano. E, muito belamente, ele coloca que esse momento é o momento da representação, Vorstellung, o momento do conceito, que o professor falava, onde ele assimila, ele pega, é o Begriff. Nessa negação, essa percepção desse reflexo, essa mediação, a consciência, então, se prepara para o terceiro momento, que é o em si para si, é o momento do entendimento. Também algumas pessoas falam que é o momento do para nós. E aí Heidegger, ele é taxativo com Hegel, que Hegel faltou uma coisinha. Então ele coloca no texto, ele fala, é o quase aí, é o not yet, ainda não. E Heidegger, a meu ver, nesse momento, ele é bastante hegeliano, porque estamos num movimento dialético. Esse terceiro momento, em si para si, é o movimento dialético que se faz perceber. É esse momento. Então, da mesma maneira que a história da filosofia, não dá para cobrar dos gregos já estarem no terceiro momento. Então, segundo momento, no máximo, né? Então, Heidegger coloca, olha, então vamos, tendo feito esse voo de drone em cima do que são essas figuras da consciência, o em si, o para si, o em si para si, vamos situar o que Hegel imagina que seria a meta da filosofia. Já que estamos meditando sobre o pensamento, qual é a meta da filosofia? Então, Heidegger nos coloca que Hegel, nesse momento, entende que a meta da filosofia é a verdade, mas a verdade como um desvelamento, essa busca do absoluto. E Heidegger, muito metido nesse seu terceiro momento do entendimento da consciência, ele imagina que, então, não seria um bom lugar para a filosofia se calcar, na verdade, que ela deveria se calcar na ousia, na percepção, na presença. Claro, é um homem do ser aí, é do Dasein,
é a experiência do ser no ente. Então, no horizonte do ser, eles empregam o conceito de Heidegger ter quase chegado lá. Queria que Heidegger tivesse dado um pulo extra, saído do foco da aletheia, que é a verdade, a busca da verdade, o desvelamento, para se colocar no ponto da ousia, ou da presença, enfim. Então, Heidegger, nesse momento, fala, vamos analisar alguns dos filósofos gregos sobre o qual Heidegger se debruçou. E nesse momento eu também vou ter uma crítica, e vou deixar minha crítica, não vou dar spoiler agora aí, porque eu queria que Heidegger, se eu estivesse lá, perguntasse sobre mais um filósofo, você vai saber qual é, né? Então, na conferência Hegel e os gregos, Heidegger fala, vamos analisar 4 gregos que foram muito afeitos que Hegel foi muito afeito a isso. O primeiro deles é Parmênides. Por que Parmênides? Ele considera que o fragmento 8, que Hegel teve acesso e se debruçou, ele tem uma palavra que o marca, que é o uno, que é o universal. Então, nesse momento, ser é pensar. Hegel não situa o pensamento principal no universal, mas sim na busca da verdade, de novo na aletheia, em questão do desvelamento. E Hegel pauta que isso é muito importante, eu sinto. Com Parmênides começou a filosofia propriamente dita. Este começo há de denunciar que é turvo e é indeterminado, mas é o começo. Então, nesse primeiro momento, Heidegger coloca, Hegel aqui identifica a consciência no seu momento em si, o uno, a consciência toma consciência de si, ainda indeterminado. O segundo grego, que Hegel vai colocar sua lupa, e Heidegger vai então colocá-lo, vai ser Heráclito. E a palavra, diferentemente do que foi para Parmênides, o ren, o uno, agora será o logos, como o recolhimento, a presentificação, o momento manifesto. E essa razão, ela vai ter esse foco na subjetividade, como uma subjetividade absoluta. Começa nesse momento a dialética especulativa. Então, Heidegger fala, olha, de fato, Hegel nesse momento ele vê o em si, que já esteve em Parmênides, agora passa a ser para si. E essa beleza do começo do movimento dialético, Heidegger nos aponta. Então, o ser é refletido, eu cito Heidegger, o ser é refletido enquanto objetivo na oposição em relação ao sujeito. Ser é e vir a ser. Então, saímos do momento primeiro, né, de Parmênides, do ser para o ser e também vir a ser. E Heráclito, então, é o primeiro a reconhecer essa dialética. E esse é aquele ponto que eu estava debatendo com o senhor outro dia. Por que Heidegger, nesse momento, não coloca um quinto grego nessa história? Por que ele não coloca Sócrates? Que Sócrates é o precursor da liberdade de pensamento, do questionamento e também do movimento dialético. A palavra dialética está tão pautada na dialética socrática, maêutica. Então, eu agora abro aqui por que o Heidegger não falou de Sócrates, que eu gosto tanto de Sócrates. Então, continuando dos 4 gregos dos quais o Heidegger se ocupou, falando já de Parmênides e depois de Heráclito, o terceiro grego de quem ele vai se ocupar é Platão. E a palavra, então, a primeira foi ren, a segunda foi o logos, a terceira vai ser ideia. A ideia como universal, o universal em si determinado, conceito. Eu cito Heidegger. As ideias são pensadas em sua comunidade, na sua comunidade. Elas não são proto-imagens simplesmente do em si sendo, mas são o em si e o para si mesmo. As ideias não imediatamente na consciência, mas elas estão mediadas pela consciência do conhecimento. Então, nesse momento, ele sai do em si, do para si, ele já se joga no movimento dialético, já pensando nesse terceiro momento da consciência. E ele, Heidegger, nesse momento muito hegeliano, nos coloca que a consciência, essa busca, não do abstrato, mas a busca do absoluto. A experiência do ser no ente, ou seja, a experiência ontológica calcada no momento ôntico. Então, Heidegger nos coloca que o produzir é o conceber enquanto atividade do saber absoluto. Platão, e eu cito Hegel, com Platão começa a ciência filosófica enquanto ciência. É a orientação do mundo intelectual suprassensível.
Então, nos preparamos, já que teve Platão, vai ter o seguinte grego, que vai ser Aristóteles, né? E Aristóteles, a palavra, como para Parmênides, ele colocou que a palavra-chave era rem, para o Heráclito a palavra-chave era o logos, para o Platão a palavra-chave é a ideia, agora para Aristóteles é a energia. E a energia ele coloca como a realidade, a energia mais determinada do que a inteléquia, que é em si fim e redução do fim e realização também do fim. E Hegel nos coloca, vou citar, energia é aquela qualidade eficiente para a qual ela se emerge em si mesma. É a negatividade autorreferente do movimento dialético. Hegel descobre então na energia de Aristóteles esse estatuto da autonomia do absoluto, o estatuto do absoluto como trajetória final do espírito. E isso é a efetividade, então, do movimento dialético. Bom, Hegel sabiamente nos coloca, eu cito, se a filosofia fosse um dia encarada com seriedade, nada seria mais digno do que dar aula sobre Aristóteles. E Heidegger, nesse momento da conferência, ele se pauta bastante nessa palavra da seriedade, encarada com seriedade. Por quê? Hegel, nesse momento, coloca que a filosofia ela não deve se ater aos objetos e na reflexão, mas sim nessa produtividade da consciência em direção ao saber absoluto, esse exercício do absoluto. E, naturalmente, Heidegger pega o bonde, falando mais informalmente, se está em direção ao absoluto, está na busca da essência, a essência do ser. E Heidegger, nesse momento da conferência, ele muito se pauta porque Hegel ele fica parado no tempo da aletheia. Porque ele não deu um salto e pensou que a aletheia é a condição de possibilidade do ser aí, do ser no mundo, e a ousia então seria o horizonte. E que a aletheia, essa verdade, esse desvelamento, ele está longe de ser o absoluto. Então não poderia parar por aí. E em defesa, como poderia parar por aí se o movimento dialético mal começou, se estamos ainda nos gregos, né? Então, Heidegger ele coloca que, se a gente pudesse fazer uma pergunta, né, qual seria a culminação de todo esse movimento grego? E Heidegger nos responde, não teria culminação, porque a fenomenologia ainda não se expressou. Então, ele, por um lado, defende bastante a colocação de Hegel, tendo toda essa percepção do momento em si, da filosofia grega, esse prenúncio do para si, que isso antecedeu Fichte, antecedeu Descartes, mas ele também, em dado momento, se mostra muito frustrado, porque a ousia seria o foco, e que o desvelamento, a aletheia, ela estaria longe de contemplar qualquer expressão do ser no mundo, né? E então essa questão da metafísica ela se iniciaria na verdade na ousia, né, na expressão do Dasein, e de novo se reverencia a Aristóteles, né, tá onta, o ente, tá aletheia como desvelado. Então somente o encontro da satisfação da filosofia seria não só no desvelamento, mas na expressão ontológica do ser, na experiência ôntica. Então, na minha conferência eu pensei em colocar Hegel e os gregos uma primeira leitura, porque me abriram mais perguntas do que respostas. E eu gostaria muito de estar de frente ao Heidegger e perguntar uma série de coisas para ele, né? Como ele não se percebeu tão hegeliano, entendendo que esse é um movimento dialético, né? Que ele nos apresenta sempre a negação da negação. E o fim é o absoluto vai se experienciar. Essa questão de Sócrates, né, que como a gente não sabe nada, se for pensar socraticamente, onde que nós estamos? Estamos nas nossas aberturas, né, nas nossas experiências no Dasein, se expondo a mundidade do mundo para essas experimentações. Então, eu achei essa conferência bastante interessante, porque faz uma recapitulação bastante da fenomenologia do espírito, e ele faz essas contraposições, esses momentos da consciência, e ele dá essas aberturas de gregos aí e faz uma coisa ousada, né, que é pegar grandes pensadores e reduzir a uma palavra,
ele coloca Aristóteles, energia, coloca Platão, ideia. Como você pode concentrar, isso é uma genialidade de Heidegger, concentrar toda uma corrente filosófica aqui. Isso é Hegel. Para todo grande homem, a verdade é sempre uma grande palavra. Pois então, isso é fantástico, né? Então, como consegue pôr um cunho de uma palavra que designe, né? Isso também volta à história do conceito, isso também volta ao Begriff. Como a gente consegue captar uma ideia, uma essência a partir de um despertamento. E isso também, de certa maneira, é muito heideggeriano, porque é uma abertura, é o Dasein se expressando, né? Então, é uma fala curta para me encerrar, e eu, como aluna da graduação, também não vou cutucar a onça com a vara curta, deixar quem sabe mais falar aí o restante do que a gente levantou de perguntas. Muitíssimo obrigada, pessoal. Mediação. Bom, desculpa. Bom, agora a gente vai para as sessões de perguntas. O Theo, mais alguém na sequência? Depois você. Depois você, por favor. Todo mundo faz a pergunta e a gente responde ao final. Vou fazer 2 perguntas para o professor Berli. Eu sou familiarizado com essa sua leitura de contrapor, por um lado, ciência e técnica, por outro, arte e poesia. Eu acho ela muito interessante, ela me marcou muito, aliás, acho que eu nunca vou ver o Heidegger sem ser também através disso, como de resto do mundo, acho que é uma coisa, eu acho muito, muito interessante. E, ao mesmo tempo que me chamou, eu tenho 2 perguntas, uma é um pouco mais específica, outra um pouco mais geral. Você disse que, de algum modo, nesse seu livro, e atualmente você anda apostando mais na arte, nessa contraposição à técnica e à ciência, do que na poesia e na linguagem. Coisa que seria, no seu mestrado, talvez estivesse apostando mais nesse caminho. E o próprio Heidegger, até cronologicamente, né, a origem da obra de arte antecede boa parte dos desejos da poesia. Depois da origem da obra de arte, ele vai interpretar o Hölderlin, o Rilke, etc. E daí eu queria perguntar o porquê, de algum modo, esse acento na arte, na medida em que, em vários cursos que eu já assisti seus, você, de algum modo, me parecia que a arte era mais problemática do que a poesia. Quer dizer, de algum modo, a arte, seja pelo fato que você marcou, né, a arte é um fazer, é um produzir, nesse sentido próximo da técnica, mas também pelo aspecto da ligação, pelo menos na tradição ocidental da arte, com um aspecto sensível e, portanto, de algum modo, com a estética, né? Eu lembro que você, em muitos cursos, apontou que a arte, e o Heidegger aponta isso, ainda estaria, em grande medida, presa na estética, ou seja, é muito mais difícil pensar uma arte para além da estética, pelo menos do modo como ela se estruturou na tradição ocidental. Enquanto que a poesia guardaria possibilidades, seja porque ela não está tão ligada à dimensão de um fazer, de um agir, que está ligada à noção de vontade, mas também porque ela está menos ligada necessariamente à dimensão do sensível, à dimensão da estética. Então, eu lembro que, pelo que eu retive dos seus cursos, parecia que a aposta estava muito mais na poesia e na linguagem, justamente porque ela conseguiam ir além da estética e menos na arte. A pergunta é, por que agora você anda vendo a arte como mais interessante, como contraponto? E a segunda pergunta, um pouco mais geral, que é, quando você, de algum modo, faz questão de reconduzir, eu acho que o Heidegger, em muitos momentos, faz isso, ambas as dimensões da ciência, da técnica, da arte, da poesia, há um certo solo comum, aquilo que é modos humanos de se colocar no mundo, de se colocar na realidade, de algum modo, como você pensa esse solo comum, porque uma possibilidade que eu vejo, que acho que o Heidegger em muitos momentos caracteriza, é através de como ele pensa a noção de verdade, que é um modo muito singular, né? Não necessariamente a noção de verdade tradicional da filosofia, mas ela seria, quer dizer, os modos de desocultamento e ocultamento do ser e do ente, quer dizer, isso que seria o comum, ambos, a arte, a poesia, mas também a ciência e a técnica. E nesse sentido, a pergunta foi um pouco mais geral, talvez um pouco mais polêmica, mas em que medida, talvez, é possível associar a verdade nessa amplitude que dá conta das suas manifestações, há uma certa recolocação da noção de ser aí, da noção de ser aí histórico. Então, quer dizer, em que medida, talvez, o que seja a arte, seja a poesia, a técnica, a linguagem, a história da filosofia, quer dizer, todos esses campos de manifestação seriam os modos através dos quais o ser se desvela ou se vela, e nesse sentido, seria, na verdade, o segundo Heidegger, ele estaria repensando o ser aí, abrindo mão do princípio metodológico de que ele é cada vez meu, e nesse sentido colocando ele muito mais identificado à verdade, coisa que acho que no 44 ele já abre essa possibilidade, mas que ele desenvolve depois. Eu queria perguntar se você
vê nesse sentido? Quer dizer, o que seria esse campo comum de todas as manifestações seria, de algum modo, o Seraí pensado agora, historicamente, muito identificado à noção de verdade, como ele pensa, e completamente separado da ideia de uma existência individual. Bom, boa noite. Minha pergunta é mais direcionada a você, minha camarada. Já que você abordou o tema de Hegel e os gregos, ao meu ver, um texto emblemático e rico de interpretação é a sentença de Anaximandro, né? E você enfatizou essa questão de cada filósofo é reconhecido por uma palavra-chave que vai se tornar um conceito, né? Então, o Anaximandro, como nós sabemos, é conhecido pelo ápero. Mas na sua sentença, ele enfatiza a justiça eterna, né? Da onde as coisas retornam, e o Nietzsche ele fala, ele até compara com o Schopenhauer, né? Com a noção de vontade schopenhaueriana, né? Da justiça eterna, né? Porque da onde as coisas se originam, né? Elas têm que padecer para voltar, essa coisa do retorno, assim, né? Bem metafísico. Então Nietzsche, na esteira que o Heidegger considera, é como se ele fosse o primeiro metafísico, né? da história da filosofia ocidental. Então eu gostaria de ouvir de você assim, a consideração a respeito desse texto, caso você possa abordá-lo. Você se chama? Tiago. Eles vão fazer as perguntas. Aqui. Professor Werner, queria agradecer aqui pessoalmente que eu participei da disciplina contigo durante a pandemia, quando eu estava. Justamente acho que o senhor estava escrevendo esse livro, né? Que eu acho que foi muito produtivo. Eu não consegui assistir muito por causa de questões da época, mas foi muito produtivo. E assim, como o senhor colocou dessa questão de colocar os conceitos na mesa, eu fiquei pensando algumas coisas aqui. Isso olha que eu não fico se ficar confusa. O senhor me disse que eu tenho que esclarecer mais. Mas eu fiquei pensando assim, no final da sua fala, de pensar esse paralelo, né, daquela dimensão que o Heidegger estava pensando nessas coisas naquela época dele, e hoje, né, a gente vê esse avanço, essa coisa da inteligência artificial, que substitui a arte humana por uma arte, né, que é fabricada por uma máquina. E aí eu fico pensando que o Heidegger também presenciou uma certa transição na época dele, né? É dito assim, eu não sei se o senhor concorda, não sei se eu não estou no caminho correto, mas que o Heidegger tinha certa receita com o cinema. O Heidegger escreve um pouco sobre o cinema, naquele diálogo com o japonês. Eu lembro um texto que ele cita o Kurosawa, mas pouco ele fala, porque realmente existe essa transição. O Bourdieu, quando faz aquele apanhado, a ontologia política do Martin Heidegger, ele faz um apanhado social, né, político da época, e você vê que o Heidegger pertencia a um certo movimento político que era resistente ao progresso e tal, eles queriam ficar num lugar mais isolado e tal, essa questão toda técnica. E é isso, né? Em torno disso que eu queria escutar o que a pessoa pensa sobre isso. E uma coisa que eu tenho curiosidade também, que eu acho que, não sei se eu estou fugindo também dessa questão, é a relação do Heidegger com Paul Klee. O Fogler fala no pós-fácil lá daquele livro, né, famoso dele, que o Heidegger ficou hospedado na casa de alguém e tinha as obras do Paul Klee e tal, ele cita isso. E acho que não, tem um texto também, acho que é o Fim do Pensamento, né, Tarefa do Pensamento, é o fim da filosofia, Tarefa do Pensamento. Eu acho que, não, acho que é Tempo de Ser, né, que ele cita no início o Paul Klee também. Porque o Paul Klee também vem com essa, como o senhor da estética, né, se o senhor tem alguma coisa para falar. O Paul Klee também rompe também, né, com essa proposta, com a estética dele, né, com as obras dele. Não é uma arte naturalista, não é uma arte realista, né, ele rompe também, naquele momento também, né, dentro dessa arte que era convencional. Era sobre isso, acho que essas transições. Tudo bem? Mas eu tenho uma pergunta também, mas vai ser bem curta, tá? Eu gosto de fazer perguntas mais curtas. Sim, tem que ser mais curta mesmo.
Pode estar falando. Colega, eu tenho curado. Mas, professor, eu tenho duas, assim, eu percebo duas coisas no rádio. Eu tenho certeza que quando o senhor disse que não tinha ética, eu até falei que ganhei a noite, porque é uma batalha assim, meio regional aqui, essa questão. Mas eu queria saber, assim, será que existe no Heidegger uma possibilidade de felicidade? Porque eu vejo, às vezes, assim, apontamentos dele de que, em alguns momentos, houve algum certo tipo de experimentação de autenticidade. E parece que, ao tempo dele, isso não acontece. Então, a pergunta é bem nesse sentido. A ética, eu não tenho muita assim, dúvida, mas e a felicidade? Existe espaço para o Heidegger falar de felicidade? Bom, 3 questões, depois você responde para ele. A minha é mais rápida. Responde para o Tiago. Anaximandro, né? Mas então, o Theo, enfim, como é mesmo seu nome? Só para saber os nomes. Leonardo. Eu é Bruno. Theo, Leonardo e Bruno. Então, vou tentar reunir as 3 perguntas numa resposta, né? Primeiro começando já com o Theo e avançando depois para os outros domínios, né? Talvez eu não tenha me expressado de modo adequado. A ideia é que eu trabalhei lá atrás a questão da poesia e da linguagem, e estava na hora de trabalhar esse outro lado, da arte e aí a técnica, né? Esse é digamos, uma das respostas para a questão toda, né? Mas eu também gostaria de falar que eu acredito que o nosso problema hoje, talvez seja até uma influência, talvez hegeliana, que esteja por trás dessa visão que eu tenho, né? O nosso problema hoje tem a ver com as coisas feitas, com os objetos, né? A ciência faz coisas, intervém materialmente no mundo. E em Hegel existe o problema da ação. Mas o que fazer? Então a questão é muito mais, eu vejo que essa via da poesia, que o Heidegger faz crítica à comunicação, a Sprachenspricht, a linguagem fala, esse é um caminho, o homem vive poeticamente habita. Eu acho esse caminho talvez não tão forte como o que envolve questões materiais, envolve coisas feitas, né? Mesmo hoje na internet e tal, que é muita linguagem, digamos assim, distorção da linguagem, mas ainda é um problema do fazer. Eu acho que esse é um problema mais forte. E daí também, eu acho que a produção artística, talvez o Klee e outros, que o Heidegger, o Van Gogh, né? Eu acho que esse é um campo de problematização talvez maior, né? Também não tenho muita certeza, porque se a gente vai nas exposições de museus, o que também se faz em termos artísticos? Já que há a possibilidade de enfrentar o trabalho da ciência pela arte, né? Que aí é arte técnica e tal. Então eu não tenho uma resposta sobre isso, né? Enfim, não sei se eu também contemplo um pouco a sua questão, né? Talvez indo para outra, última, sobre felicidade, né? Bom, mas isso é meio relativo, né? Quer dizer, o que é felicidade, né? Isso me lembra do Frank Leopoldo de Silva, que foi lá dar uns cursos na Casa do Saber, falando sobre felicidade, né? E no fim do curso uma aluna falou: eu quero meu dinheiro de volta, porque eu ainda estou infeliz. Ele devolveu? Rapaz. Quer dizer, é meio subjetivo o negócio, né? Felicidade, satisfação. Eu vejo em Heidegger muitos momentos felizes, que nos confortam, né? Apesar de ele falar coisas terríveis também, né? Eu não sei se eu estou respondendo bem as coisas. Fala você um pouco. Então, Tiago, você perguntou do Anaximandro. Nesse texto dessa conferência de Heidegger não tem nenhuma menção, até porque eu fiquei brava que não tinha nem do Sócrates, que eu gosto do Sócrates. Mas Hegel em si, ele se debruça sobre Anaximandro, e tem uma tradução que eu acho boa, que é daquele volumezinho do Ernildo Stein, dos pré-socráticos dos pensadores, né? É até fácil de pegar. Se eu pudesse te falar alguma coisa, eu acho que ele colocaria no grande pacote de que a busca ali é pela verdade desvelada, que o Aperon é uma forma de explicar a filosofia da natureza buscando alguma revelação de verdade.
diferente do que foi a explicação mitológica, agora uma explicação baseada na physis, né, na natureza. Então eu acho que ele colocaria, se Heidegger estivesse aqui, talvez ele falasse, Tiago, eu acho que o Anaximandro também entra na história da Aletheia. Acho que posso te falar isso. Esse é um texto dificílimo, esse Ascendência da Anaximandro. Sim, com certeza. Mas agora, do Parmênides tem um volumão de Heidegger também. Sofista. Ele se dedicou bastante ao Parmênides também. Professor Velho, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer 2 perguntas também rápidas. Sobre o título da apresentação também. No começo, né, o título mesmo é Esclarecimento de Conceitos, né, o Begriffs Erklärung. No começo da década de 20, o Heidegger fala muito de conceito como uma indicação formal. Queria saber se o senhor acha que essa conceituação, né, essa ideia dele de que a filosofia, os conceitos filosóficos são indicações formais, permanece na década de 30, então arte, técnica, poesia seriam também indicações formais. E a segunda pergunta é, nessa briga, ou nessa dialética de 2 lados, né, ciência, técnica, arte e poesia, onde que entra a filosofia? A filosofia estaria de que lado? Porque me parece que no começo da década de 20, o Heidegger, ele fala, né, tem um projeto de filosofia como ciência rigorosa, ele permanece, né, com esse projeto do Russell, e depois, né, como o professor Roberto falou mais cedo, ele chega inclusive a falar, não faço mais filosofia, agora é pensamento. Onde que entra a filosofia nessa quadritura? Uma boa questão. Eu vou começar a responder ela, depois eu vou jogar a bola para o Wander falar um pouquinho também. Não, mas talvez uma pergunta para complementar. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para cada um. Muito longo e tudo mais. Primeiro, para o Wander, né, gostei muito da sua apresentação, né, se foca bastante na questão da filologia e dos métodos na questão do que é metafísica, né? E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o conceito de totalidade, né? Sei que você passou isso no seu texto, mas é um conceito que às vezes em Heidegger parece de uma maneira meio pouco delimitada, né? Pouco demarcada, né? É difícil saber às vezes no Heidegger o que ele quer dizer com esse conceito de totalidade, que é tão caro para vários filósofos da tradição alemã, né? E na filologia existe essa dificuldade metodológica de conseguir ter uma apreensão de totalidade, né? Já que é infinito e tem sempre atualização. Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso. Para o professor Velho, eu tive a impressão um pouco diferente do Theo, né? Na verdade, eu achei muito interessante destacar a questão da arte por ser um fazer, né? E não sempre esse enfoque na linguagem. Porque o Heidegger também, existe o fazer da técnica, mas tem a poiesis. E talvez a arte tenha uma relação de um fazer que possa ser diferenciado da ciência. Então eu realmente achei isso bastante interessante, né? Eu queria fazer uma pergunta que na verdade vai extrapolar a questão do Heidegger, né? Eu queria saber mais a sua opinião. A gente vai fazer uma semana de filosofia que tem um enfoque na questão da tecnologia digital, né? E enfim, no debate do dia, a intromissão das inteligências artificiais no impacto artístico, no mundo artístico da sociedade, né? Então muito se discute, as pessoas não conhecem mais os artistas pelos artistas, se conhecem por imagens degenerativas que têm como estilo de um tal artista, né? Isso aconteceu com Van Gogh, enfim, com os impressionistas. E aí, se você pudesse, não sei, né, qual é o lugar da arte, desse fazer, né, em que a técnica parece cada vez mais dominante assim, no nosso cotidiano, né? E para Flávia eu queria... Bom, primeiro quero deixar como recomendação, né, você falou de Sócrates, e o Heidegger, eu sei que você está pegando um recorte muito posterior, mas o texto dele do Platão, o Sofista, é bastante interessante nesse sentido. E me lembrou um pouco, porque ele trata profundamente da questão da dialética e dessa relação entre Heráclito e Parmênides, né, que vai surgir com essa espécie de parricídios, né, do Parmênides, né, a questão do não ser, né, o Platão, mas mais o Sócrates conseguiu ver que o ser, o ente, precisa do não ser, né? A verdade, né, e aí tem essa figura do sofista,
ela está relacionada de alguma coisa, está relacionada de algum modo com a não verdade, né? Com o falso também, enfim. Eu acho muito interessante, assim, é um texto que eu acho que às vezes é pouco explorado e ele é muito rico, né, nesse sentido. Mas também eu queria perguntar, porque o Gadamer tem no livro Hegel, Russell e Heidegger, né, ele fala que é como se o Heidegger visse no Hegel como se fosse o último grego. E aí ele pondera, assim, né, não é totalmente uma crítica, não é só destrutivo. Porque ser grego para o Heidegger é algo que é algo muito mais engrandecedor do que, por exemplo, o que vai se tornar os pensamentos modernos do neocantismo, né? Ser grego é ainda ter uma relação muito mais originária com o objeto do que ser moderno, basicamente. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, como é que você vê essa interpretação do Gadamer. Eu vou tentar ser rápido. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Wanner sobre, na verdade, queria, enfim, colocar um pouco essa questão, né, que você abriu contando, né, a peculiaridade de alguém ter descrito, né, de um psicólogo perguntando sobre a fenomenologia da falta, né? Você falou, não tem nada a ver com psicologia. Eu fiquei pensando se não daria para pensar, sim, uma relação com a concepção de desejo do Lacan, né, que tem, né, quer dizer, o desejo é, de certa maneira, uma falta, né? E o Lacan tem uma influência, eu não conheço bem o pensamento do Lacan, né, mas tem uma influência do Heidegger ali num certo momento, né, acho que por volta de 1950, ele até publica uma tradução do Logos, né, para o francês, e acho que vai um pouco mais ou menos assim em direção, né, é como se o brotar, né, um pouco do que você falou, né, o nada ser, como abrindo o espaço do que vai ser o aí ser, né, sei lá, o inconsciente seria, em alguma medida, né, essa dimensão do nada, digamos assim, né, que se desvela enfim, por exemplo, na situação clínica, etc. Então, quer dizer, a noção de desvelamento, né, ela seria importante para o Lacan naquela altura, pelo menos, né, acho que depois ele se afasta um pouco do Heidegger, mas para pensar o modo como o inconsciente, né, que é, portanto, um não consciente, né, então também tem um elemento negativo aí importante, aparece, né? Enfim, não sei se alguém mais poderia depois entrar na discussão, mas queria só colocar esse ponto. Você falou e depois eu fiquei pensando nisso, né? Começa a falar, Ana. Você não falou ainda. Tá, então, eu teria até indicações, inclusive, para fazer meio questões comentadas até a apresentação do professor, mas enfim, a gente não vai estender tanto aqui, sobre a questão inicial da Isadora, né, da totalidade. O comentário ao ponto primeiro, um parênteses, né? Esse comentário ao texto, ele tem uma motivação situacional, né? Desse contexto do evento, da disciplina que eu fiz com ele, que na verdade o meu comentário escapa um pouco do que a gente discutiu com ela, porque é mais essa pegada de fazer uma fenomenologia dos afetos com essa discussão de uma psicologia fenomenológica. Então eu escapo um pouco disso, mas eu me aproveito um pouco da maneira de trabalhar com esse texto. Mas o meu objeto de interesse de pesquisa em Heidegger nunca foi, digamos, isso que a gente chama de Heidegger 1 ou dos temas esses temas claramente fenomenológicos, né? Digamos assim, não que o trabalho fenomenológico desapareça, né? Continua o como continua, mas os grandes temas fenomenológicos que o Heidegger está tentando pôr em diálogo com Husserl, esses eu não me ocupava, né? Primeiro, para justificar a minha ignorância diante do tamanho do problema que a sua questão traz. Mas o meu ponto aqui, ao falar da totalidade, era ressaltar essa diferença para o Heidegger de, ao tomar o Husserl à letra, né, de não lidar com conceitos vazios e preenchê-los com algum conteúdo intencional,
mas também não tomar tão a letra para não entender intencional, literalmente, no sentido daquela mostração específica que o professor tinha visto ali, e abrir a margem para uma via dos afetos. O Heidegger lida com esses conceitos muito mais abstratos, acho que na perspectiva heideggeriana, do que o ser, o nada, etc., né? Como a totalidade e tal, numa via afetiva, né? Que é toda a questão do tédio. Diante da impossibilidade de intuir algo como um todo, mas nós nos valemos do todo para pensar e para filosofar, etc., etc., deve haver uma experiência originária de onde esse conceito foi desarraigado. E aí a experiência do tédio, a experiência da angústia, essas experiências afetivas nos dariam um conteúdo a esses conteúdos, não sei se é a melhor palavra, né? Mas preencheriam esses conceitos totalmente, um pouco naquela intenção russeliana do princípio dos princípios, mas sem cair na via intelectualista na perspectiva do Heidegger, claro, do Russell. Agora, sobre a questão da falta, bom, enfim, entraríamos numa outra coisa se fôssemos discutir Lacan, que eu também conheço muito pouco, né? Conheço só das minhas sessões de terapia, quando o inconsciente fala. Mas é interessante, agora, isso é um ponto muito bom, porque o Lacan é um pouco mais, eu acredito, mais radical do que o Freud na questão da manifestação do inconsciente. O inconsciente lacaniano realmente não aparece, né? Ele ele tem esse sentido negativo incontornável do nada heideggeriano, por exemplo, né? Não aparece, né? Porque se aparecer não é inconsciente, digamos assim. Então tem essa experiência radical dessa falta, embora do desejo seja uma outra falta, né? No fato da insensibilidade, mas aqui o que me chamou a atenção foi esse ponto de desejo que você estava ressaltando, mas sim, há a possibilidade de pensar na questão da falta nesse aspecto terapêutico do fazer aparecer o que não aparece, o inconsciente em atuação, mas que é isso, uma possibilidade de compreender. O que me escandalizou imediatamente foi o fato de que eu, querendo discutir um contexto específico que motiva o texto e estrutura o texto, fosse ser entendido já lá na frente como uma intenção previamente de teor psicológico, psicanalizante do Heidegger, né? Quando na verdade não tem isso, mas o texto é lido assim, né, imediatamente. E, de novo, contextualizando na leitura da Irene, né, ela faz uma leitura muito mais existencial, não psicológica, mas no sentido todos esses fenômenos são fenômenos que o existente experimenta sua existência, né? Então, por exemplo, ela se vale muito da tradução, que eu deixei na minha bolsa, não poderia mostrar, que é do Eduardo Leite, e da... não vou me lembrar o nome dela, são duas pessoas que traduzem, é uma tradução espanhola, em que o nada nadifica é traduzido por o nada desiste. Por quê? Qual que é a briga da Irene, por exemplo, com essa tradução do livro? Nadificar não diz nada, né? Não há... Mas em alemão não diz nada. Também, exato, essa era a minha coisa com ela, mas porém ela dizia, há que se oferecer na tradução uma via possível de compreensão para ela. Essa esse é o princípio dela de tradução. Pelo menos aí. Embora ela também se vale, às vezes, de neologismo, ela não aplica o mesmo critério para todos os pontos, mas o ponto dela aqui era esse. Como o contexto da conferência tem uma abordagem de uma perspectiva dadas a sua existência, sua maneira de compreender, etc, etc. Esse nadificar, ele teria que ser, digamos, convertido de alguma via de compreensão existencial. Qual que é o ponto para ela? Esse nadificar, existem versões, né? Existe o anonadar em espanhol para isso também. Seria mais ou menos. Que tem o sentido do nadificar também, mas o anonadar ele tem um sentido também de sopesar em nada, também, se não me engano. Dar em nada. Posso ajudar sobre a coisa do todo? É simples, né? No todo seu tempo está esse problema. Ganzheitstruktur. O tempo todo o Heidegger se pergunta em que medida podemos aprender o Dasein na sua estrutura totalizante. Então o problema do todo, que aparece na conferência, tem a ver com isso. Sim, sim. E aí só para... O Dasein é uma totalidade. Agora, que tipo de totalidade ele é uma outra conversa, né? Justamente assim, né? Um termo que às vezes causa
discussão, né, entre os heideggerianos e como também outras coisas, né, como por exemplo universal concreto, que é um termo que eu entendo. Mas a conferência de 29 não é a totalidade doente? É, a totalidade doente. Mas eu acho que no caso de ser tempo também seria uma totalidade, tipo, conjuntura de significado, totalidade de significado do mundo. Ah, não, o mundo aí como essa totalidade de significações, mas o velho estava se referindo ao DAS, a totalidade do estudo do DAS, né? Que inclusive envolve depois a possibilidade dele não, a possibilidade da impossibilidade, né, de ser para por exemplo. Mas aí só para concluir é isso, aí a interpretação do o nada desiste, esse desistimento do nada é digamos, para a definição dela, a sensibilidade do existente à própria finitude. E aí beira os temas a níveis existenciais da morte, do suicídio, dessa experiência angustiante que a gente pode experimentar em outros lugares, daí, sei lá, em Sartre, como náusea, etc, desse que existe, do fato de que é ente, não nada, mas vai ser nada, eventualmente. Esse sentido, assim, um pouco assim. Ela tem essa interpretação pela via da leitura dessa tradução castelhana também, né? Só me recordei isso. Data Vênia, com todo respeito a Irene, desiste, ao menos na língua portuguesa, é uma péssima tradução. Porque desiste envolve, ao menos no português, um ato de vontade. Sim. Um voluntarismo que não tem ideia. E curiosamente, como é que o tradutor é o sujeito dessa ação, né? Sim. Mas curiosamente, coisifica, o Heidegger faz isso, né? O tradutor espanhol recusa o anonadar, se eu não me engano, porque para eles teria uma conotação de um ato volitivo. E desistir, para eles já aí passa. Mas é no sentido de que o nada produz desistimento. Mas eles usam desistir, não? Não, eles usam anonadar, desistir. Não. Anonadar seria uma possibilidade, mas eles recusam. Eles escolhem desistir. E a Irene traz... E a Irene... É porque é muito estranho, o nada né? ele produz esse desistir doente. É uma tradução curiosa. Ele não consiste, mas desiste. Né? O sistir, Exato. Pessoal, tem mais uma pergunta aí. Não, era isso. Eu acho que tem que passar por Perdão, era isso. Eu acho que existe uma certa formalidade nas coisas, né? Era isso. Então, eu gostaria só de lembrar de onde eu te conheço, lá da USP. Eu fiz a graduação e mestrado lá, agora estou fazendo doutorado aqui com o Fernando. Ah, legal. Mesmo com o seu nome? Alex. Legal. Então, Alex, rapidamente respondendo. A primeira, a tal da indicação formal, queria perguntar para o Robson Reis, lá de Santa Maria, que ficou escrevendo sobre isso bastante, né? Enfim, tudo bem, é uma explicação de conceitos. O curioso é que em Heidegger, por todos os lados, há essa preocupação do pensamento por nomes. É o que apareceu hoje aqui, por todos os lados, né? Tem isso, tem até no texto sobre o tédio, que ele começa falando, a metafísica precisa esclarecer os conceitos, é muito caro isso para ele, e talvez o Heidegger desanda um pouco às vezes também, pelo menos os filólogos reclamam, mas enfim, tem esse lado. Agora, outra pergunta, onde está a filosofia diante do meu esquema, ciência e técnica, a arte e poesia? Bom, claramente está mais para o lado da poesia. Aí eu te coloco só duas coisas rápidas. Na conferência, ele falou, o padrão de medida da filosofia não é a ciência. A filosofia não segue o padrão da ciência, portanto ela não está desse lado. Agora, do outro lado, ela está. Tem aquela famosa expressão da poesia e da filosofia que moram em duas montanhas e no meio delas tem um abismo, né? Então, e toda a questão que aparece no Hölderlin, Heidegger e Hölderlin, o diálogo, a conversa entre poesia e filosofia. Então, o Heidegger tem uma tendência de trazer a filosofia para o pensamento, que é um ato próximo do poético. Só respondendo, é assim que eu vejo, né? Você tem Se eu que responder, Isadora, também, porque é curioso que, de fato, o acesso que eu tive de Heidegger mais tardio, ele se debruça mesmo sobre os gregos com muita veemência, né? Aquele volume grande do Parmênides e a questão da letheia, a verdade, né? E eu acho que, de fato, para ele falar que a pessoa é um grego é um grande elogio, né? E Hegel ser o último dos gregos ali é quase que um suspiro, fala, eu também queria ser. Então, e estava até comentando, né? Ele escreve grego no meio do texto, né? Ele se acha, né? Não é porque é tão natural
para ele aquilo entrar no fluxo de pensamentos, que então a gente aprenda grego. Eu preciso falar uma coisa sobre a apresentação da Flávia e sobre esse texto. Eu preciso tenho que falar algumas coisas. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, esse é um texto, e eu desafio qualquer heideggeriano do mundo e do Brasil, esse é um dos textos mais difíceis de Heidegger. Hegel e os gregos, me desculpe. E eu fui me meter. Me desculpe eu ter colocado isso na sua mão. E eu posso falar isso porque eu conheço um pouquinho Hegel também. Então, o que eu só queria dizer, ressaltar algumas coisas, né? Bom, depois a gente conversa em particular, outros pontos aqui. Mas a novidade desse texto é justamente isso, o que a Isadora levantou. Heidegger tem uma grande proximidade de Hegel, porque Hegel fez esse caminho lá de trás, dos pré-socráticos e tudo mais, né? Um dos poucos ao lado do Nietzsche, que tem outro apreço, né? E, obviamente, a distância do Kant, embora o jovem Heidegger tenha o Kant e tal, né? Então, o começo desse texto é uma coisa que você também podia trabalhar mais. O começo desse Hegel e os gregos tem uma reflexão sobre a relação de Heidegger e Hegel, Heidegger repõe, com a história da filosofia. Que a coincidência entre filosofia e história da filosofia, que Hegel examina na introdução à história da filosofia, que eu dei inclusive a aula, isso, né? Aliás, eu estou aqui me falando, eu notei na sua palestra, de vez em quando eu acho que você trocou o nome, Heidegger e Hegel, mas isso é totalmente normal. Trocou e Heidegger também. Isso, mas isso é totalmente normal. Eu vou aqui, não posso deixar de falar isso, vou interromper, mas enfim. Mas o começo desse texto é muito importante, porque Heidegger coloca-se do lado de Hegel quanto a pensar a história da filosofia na relação com a filosofia. E um rápido parênteses aqui. Esse texto é muito importante no atual contexto brasileiro e mundial, em que as pessoas acham que a história da filosofia é decolonialismo ou colonialismo, essas bobagens, e tentam desacreditar a história da filosofia. Então esse texto ele tem que ser trazido à tona para mostrar para as pessoas, isso é filosofia, o diálogo com a tradição. Isso é muito importante, e o Heidegger se reconhece com Hegel nesse texto. No começo ele põe isso. Agora, a grande diferença entre eles é a seguinte: Heidegger pensa pensar pela subjetividade, Hegel pela subjetividade, tal como Heidegger interpreta, e Heidegger vai dizer no fim que o pensar é o dizer. Então o logos não é subjetividade, o logos é a fala, é língua, né? Esse é o ponto. É razão expressa. Agora eu vou terminar mesmo de falar, porque vou falar demais. Esse texto foi o meu início com a filosofia lá em Florianópolis, há 32 anos, 35 anos, em 1989, quando você já faz isso, né? Um professor lá que veio da USP, eu queria fazer iniciação com ele. Aí ele falou, sim, você pode, vamos fazer um teste então. Vem aqui na minha sala, Alfredo Fernandes. Faz o seguinte, faz um seminário sobre Hegel e os gregos. E aí eu fui lá, preparei o seminário e tal, aí eu cheguei para ele e tentei, eu noto que você ainda está começando e quero ver alguém destrinchar esse texto, quero saber, que é brabo mesmo. Aí eu tentei explicar o primeiro parágrafo, aí ele falou, Marco Aurélio, para. Você percebe, Marco Aurélio, que é você que está interpretando Heidegger, que está interpretando Hegel, que está interpretando Descartes, Hegel que está interpretando Aristóteles, que está interpretando Heráclito e Parmênides. Está percebendo isso? Aí pronto, acabou o seminário ali quase, né? Então é muito louco isso. Desculpe. Por isso que eu coloquei com a primeira leitura, porque minha pretensão é abrir o problema, para mim e para as pessoas. Sim, mas ele é muito meta, esse texto. Eu não tenho pretensão de alçar um voo acima da minha capacidade. Não, mas eu acho fantástico. Mas se posso asseverar, você se deu muito bem. Muitíssimo obrigada. Sim, ótimo. Muito obrigada. Mas é o meu debut, né? Primeira vez, então tá bom. Se fosse falar de fraturas, estava mais fácil, né? Mas é isso, então.
Wander, é você que é o coordenador. Bom, não, temos mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Bom, então, queria agradecer a presença de todos e declaro encerrado esse evento.